Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental. E hoje comigo, professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, Osmar. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês vieram aqui para a nossa aula. Eu vou começar dando um bom dia aqui para a professora Selma, da Escola Roberto Mangi, na Sul 3, aqui de São Paulo. Bem-vindos, vamos lá? Vamos lá, beleza. Professor Tony e professor Jonas já devem ter explicado para o pessoal do 6º e para o 7º ano o que acontece, né? Nós terminamos um módulo lá do Aprender Sempre, né? O módulo 2, a sequência de atividades 2. E aí, essa semana, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse módulo de 3 aulas aí e vamos fazer o que a gente chamou de retomada, né, Viviane? Tá? E o sentido da palavra retomada é exatamente esse, né? É tomar de volta aquilo que teoricamente já é seu. Então, retomar aqui para a gente, na realidade, é voltar a determinados conceitos que a gente julgou serem importantes aí no decorrer dessa sequência de atividades. Então, a ideia basicamente é essa, tá? Então, vamos fazer a retomada da aula 1, retomada aula 2 e retomada aula 3, respectivamente, segunda, terça e quarta-feira. Beleza, Vivi? Combinado. Vamos, então. Retomada aula 1, o título da nossa aula, a habilidade que iremos trabalhar é F07MA05, os objetos de conhecimento, fração, de novo fração, né, Viviane? O pessoal já deve estar meio assim, poxa vida, mas de novo essa ideia de fração. É porque fração são conceitos extremamente importantes e a gente sempre, é um desafio para a gente, né, Viviane? Montar aulas diferentes, produzir aulas diferentes, sempre com o mesmo tema, tá? Então a gente vai apresentar essa proposta para vocês hoje da aula e vamos tentar ajustar, botar alguma coisinha, algum ingrediente novo nessa questão de frações aí. Vamos? Combinado. Olha lá, então, relembrando o conceito de número racional, já que a gente está falando de fração também. Já sabemos que o conjunto dos números racionais, aqui qualificado com a letra Q, engloba todos os números que podem ser representados na forma de uma fração, cujo numerador e denominador são inteiros. Aquela coisa que a gente trabalhou anteriormente, né, Vivi? Pode ser positivo, pode ser negativo, sem muitos problemas, tá ok? De modo que esse último, ou seja, o denominador, ele seja obrigatoriamente diferente de zero. Mandamento da matemática. Jamais dividirás por zero, em hipótese nenhuma. O zero não pode ser denominador, como a gente frisa bastante essa questão. É Tecnicamente, crime, né? Oi? É crime, vai preso. É crime, tudo bem? Bom, aqui tem a descrição, né, através de como a gente escreve o número racional, né? Ela é muito técnica, pessoal do 8º ano, mas a gente já coloca aí para o pessoal ir se acostumando, né? Na prática, o que a gente tem? Alguma coisa A dividido por alguma coisa B, onde esse A pertence, esse símbolo aqui, né? O pessoal vai aprender quando estudar teoria dos conjuntos, né? Vai aprender essa questão, esse símbolo aqui é pertence, tá ok? A barrinha a gente lê tal que, então temos que A sobre B, tal que, tá? A pertence ao conjunto dos números inteiros, aqui qualificado com a letra Z, e o B também pertence ao conjunto dos números inteiros, e aí no Z aparece esse asterisco aqui em cima. O que esse asterisco faz, gente? Exclui o zero do conjunto numérico, tudo bem? Então, é essa a ideia. Tudo bem? Além disso, esses números eles podem ser expressos também no formato decimal finito ou infinito periódico também, que a gente já trabalhou essa ideia e o pessoal conhece. E aí a gente colocou algumas situações, 2 exemplinhos práticos. Aqui a descrição, né, uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, icônica, né? Simbólica para descrever a fração. Perceba que você tem um numerador A e um denominador B. Esse numerador A não existe restrição nenhuma para ele, tá ok? E esse denominador B aqui a gente colocou como sendo diferente de zero. Na forma da representação aí dos números racionais, temos a primeira representação aqui, ó. Perceba que ela está na forma fracionária 1 sobre 8. E aí aquele processo de divisão tradicional, né, convencional que a gente utiliza, vamos chegar no 0,125, que não é para ler 0,125, 125 milésimos. A gente frisa, insiste bastante nessa leitura correta desse valor numérico. 1,125? Não. 0,125? Não. 125 milésimos. Uma casinha depois da vírgula décimos, 2 casinhas depois da vírgula centésimos, 3 casinhas depois da vírgula milésimos, né?
tornando a coisa mais simples, né, Vivi? Então, perceba que aqui a gente tem um número decimal. Só que, veja, a gente vai encontrar o resto zero, tá, na terceira casa depois da vírgula, ou seja, nos milésimos. Então, a gente pode dizer que ele é um decimal exato, sem muitos problemas. Já diferente dessa divisão aqui, ó, a fração 20 sobre 6. Se a gente for fazer aquela divisão convencional, né, a gente já está acostumado, teremos aí que 20 sobre 6, na realidade, corresponde a 3 inteiros, e aí vamos fazer a leitura. Se tiver uma casa depois da vírgula, 3 décimos. 2 casas depois da vírgula, 33 centésimos. 3 casas depois da vírgula, 33 milésimos, e assim sucessivamente. Mas ela não para por aí. E como ela não para por aí, aqui indicado pelas reticências, a gente pode dizer que ela é uma dízima periódica. Tudo bem? Dízima periódica é essa a ideia. Ele tem um período que se repete aqui. No caso aqui é fácil de identificação. A gente já vai perceber isso aí. Lidar com esses números racionais faz muito sentido. Por quê? Porque eles estão no nosso cotidiano de uma forma que a gente nem percebe. Então, você vai dizer assim, professor, é mais fácil eu lidar hoje com um número decimal ou com um número fracionário na minha rotina? O que você acha, Vivi? Eu acho que decimal. Eu tenho certeza. Até porque o dinheiro, né, o dinheirinho da gente é sempre decimal, né? Exatamente, né? Então, acontece, a gente tem essa ideia, né? O lidar é muito comum, né? O dinheiro está no nosso cotidiano, está na nossa rotina, né? E assim, a gente arredonda números também. Hoje você está fazendo aqui, sei lá, na capital, 20 graus. Não sei se está fazendo 20 graus. Provavelmente está fazendo 20 graus, vírgula, alguma coisa. Mas para fins de arredondamento, o que acontece? 20 graus Celsius, né, a temperatura ambiente. Mas ocorre essa variação. Números inteiros no nosso cotidiano, na nossa rotina, eles são muito improváveis. É porque a gente arredonda lá no final das contas. E a ideia da proposta da atividade é exatamente essa, né? Já linkando aí para vocês. Vamos lá? Olha lá, observando os valores racionais abaixo, todos são racionais, A, B, C e D, tudo bem? Escritos na forma de decimal exatos. Aqui indiquei com o resto zero, então todos acabam ali. Uma casa depois da vírgula, 2 ou 3. O que a gente quer na proposta aí da atividade? Que você indique qual o valor falta para completar o número natural imediatamente superior a ele. Ou seja, por exemplo, se eu tenho o 2,9, qual seria o próximo número natural imediatamente superior a ele? Seria o 3. O 3. Bom, então eu chego à conclusão que falta quanto? Falta 1/10, perfeito. Ou seja, falta 1/10 para quanto? Para 3 inteiros. Então, seria essa a ideia. Então, a proposta das atividade é exatamente essa. Tudo bem? Eu tenho lá 1 inteiro e 2 décimos, 75 centésimos, 15 inteiros, 614 milésimos, né? Ler o número correto cansa, né? É mais fácil ler, mas assim, tenta ler da forma correta. Na letra D, 9 inteiros e 99 centésimos. O que a gente quer? Que vocês descrevam aí o que falta para o próximo número inteiro. Beleza, Vi? Beleza. 3 minutinhos e a gente já retorna até já, tá bom? You know you want me over, so do it once again, do it once again.
Voltamos aqui, então, com a participação de várias pessoas. Ó, tem o professor Guilherme, lá de Valinhos, da Escola Ciro Barros, a Pro Sandra, da Escola Henrique Teixeira, de Embu das Artes, a Bílio Manuel, de Bebedouro, professora Carmen Mendes de Carvalho, tem Tambaú, tem, olha, Itapevi, o Pei Maximiliano aqui da Vila Madalena, e também tem os alunos João Pedro, Vitor Hugo, Juliano Jorge, Pedro Gabriel, e eu vou destacar a resposta do Pedro aqui, ó, falta 0,8, 8 décimos, 26 centésimos, 496 milésimos e 1 centésimo. Legal, tá bom? Vamos subir as respostas lá, Viviane? Exatamente isso aí, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Na letra A, faltam 8 décimos para 2 inteiros, tá? Essa diferença aí, ela é muito interessante quando a gente cria a associação com o dinheiro e faz com que o pessoal, na realidade, a criança, né, o jovem, ele comece a trabalhar essa ideia da subtração de números decimais. Então, assim, na minha concepção, é bastante importante, né? Aquela frase batida lá, ó, confere o troco, né? Então, o famoso confere o troco, ele tem um sentido matemático, assim, extremamente importante, associado aí a essa questão. Tudo bem? Aqui, ó, na letra B, faltam 25 centésimos para um inteiro. Tá? Acho que sem muitos problemas. E aí, nesse caso aqui, na letra A e na letra B, na letra D também, na letra C já não cabe tanto, mas fazer a associação direta aí com o valor monetário, acho que é um facilitador bastante grande. Tá? No caso aqui, ó, na letra C, faltam 386 milésimos para 16 inteiros, sem muitos problemas. E aí, na sequência, faltam 1, né? Faltam 1, tá? No caso aqui, no singular, falta 1 centésimo para 10 inteiros, e é essa realmente a proposta. Diga, Vivi. Não, tem bastante participação. Tem o Gustavo também dizendo, o Rafael. Colocaram aqui, tem uma divergência aí. É 386, Cadê? Ficou? Ah, tá certo. 386 para 16 inteiros, é isso? Tá certo. Beleza, então, tá? Na atividade 2, tá? A proposta é converter os valores abaixo descritos na forma decimal para a fração, e aí a gente vai brincar, né? Voltar essa questão toda de fazer a conversão do número para a forma decimal, e aí aquela velha, né, situação de transformou, converteu em fração, é obrigatório a simplificação. Ah, professor, posso simplificar? Não pode não, deve, tá? Então, faça a simplificação sempre que possível, tudo bem? Então, a ideia é exatamente essa aqui. Então, na atividade 2, lembrando que, né, a habilidade a gente colocou aqui em cima, tá ok? Então, é só acompanhar. Naturalmente, o que acontece? A aula está disponível aí para você. E aí, o que você faz? Melhora a aula. Tá? Essa é só uma proposta de retomada em função do quê? Em função daquilo que a gente produziu anteriormente e que dentro do tempo que a gente tem disponível, a gente produziu. Mas veja, fique à vontade, produza as aulas, né, tendo como referência a habilidade, ou se você quiser ajustar em relação ao material, lá, o aprender sempre, fique livre, faça, melhore a qualidade daquilo que você produz, ok? Assim como a gente tenta, na medida do possível, fazer, né, e apresentar uma boa proposta de aula para vocês. Tudo bem? Então, aqui, Viviane, 2 minutinhos, tá tranquilo? Tá tranquilo. 2 minutinhos, converte em fração e simplifica obrigatoriamente, tá bom? Até já. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted
voltamos aqui, tem um recadinho aqui, o professor está pedindo para os alunos do PEI, Abílio Manuel, que vocês terão aulas hoje assíncronas, síncronas às 13h10, é para vocês frequentarem a aula, tá Legal. bom? E aí tem aqui os alunos Rafael, Sara, Thalita, Emanuele, João Carlos, os alunos com a professora Sônia, que estão sempre aqui, é o Helder, a Ana e a Isadora, o Juan Negrini, Cauine, Cauã, eu acho, Nicole. Bom, eu vou destacar aqui a resposta Legal. da aluna Bruna Vitória. 4 décimos, 43 centésimos, 5.304 milésimos. Legal. Vamos fazer aí, Viviane, tá? Bora. Então, a ideia aqui, os 4 décimos, a gente insiste muito nessa questão, e assim, a gente tem que lembrar, né? E assim, ninguém aqui caiu de paraquedas, hoje é um belo dia, professor Osmar, professora Viviane, foram dar aula no centro de mídias, não, gente, tá? A gente passou por a sala de aula, a gente sabe qual é a rotina da sala de aula, a gente conhece isso, tá? Então, por mais repetitiva que a aula seja, e a gente vê comentários aí no chat em relação a isso aí, e aí tem uma proposta de mudança, a aula de quarta-feira, tá? Essas aulas foram produzidas por mim, a aula de quarta-feira, a gente produziu uma aula diferenciada, vamos trazer um convidado aí da rede, o professor Jailson vai estar aqui com a gente, né? Privilegiando, né? Incentivando os alunos também, tá? Então, a gente vai trazer o professor vai participar aí da proposta da aula de quarta-feira, que é uma aula diferenciada, a gente pensou em algo mais agradável, algo mais associado aí à questão da própria retomada. Tá? Mas assim, a aula ela é produzida para o aluno. Então a gente sempre tem essa visão, né? E assim, quando a gente pensa em defasagem, voltar a algum conceito, a gente está pensando em quem? A gente está pensando no estudante, que normalmente já tem dificuldades, que em tempos de pandemia, olha, eu imagino o tamanho dessa dificuldade, ela seja proporcionalmente aumentada. Então é essa a proposta da aula, sim. Tudo bem? Fraçãozinha 4/10, 4 décimos, Viviane. Olha lá a ideia da simplificação. Simplificamos por 2 e por 2, portanto, temos ali o 2/5, tá? Sem muitos problemas. Aqui a fração, aquele nomezinho bonitinho, né? A fração se tornou irredutível. Ok? Então, é essa a ideia. Os 43 centésimos, aí temos a parte significativa, né? 43 centésimos, tá, ok? E aí acontece, bom, se eu tenho 2 casas depois da vírgula, a gente já comentou bastante sobre isso, os professores em sala de aula falam muito também, a ideia é de fazer o quê? A divisão por 100. Aqui foi proposital, né? Veja, aqui eu estou uma casa depois da vírgula dividindo por 10, tá? Aqui 2 casas depois da vírgula, obrigatoriamente dividindo por 100, e a leitura correta nos impulsiona a isso, portanto, aqui já tem uma pequena observaçãozinha, né, Vi? Tá? Não cabe a simplificação, por quê? Porque o 43 é um número primo. E aí a ideia é simples, ou você divide o numerador e o denominador por um mesmo número, ou não tem negócio, ou não divide por ninguém, tudo bem? Então, 43 centésimos, tá? Na forma fracionária, já é uma fração irredutível. Tudo bem, Vi? Aqui tem uma pegadinha, tá? Olha lá, tá? 5.304 dividido por 1.000, tá? Então, aqui a ideia, né? A gente reconstrói, né, todos os valores significativos no numerador. E aqui, né, temos 3 casas depois da vírgula, estamos dividindo por 1.000. A primeira impressão, né, é que dá para simplificar por 2, mas simplificar por 2, né, ele sempre nos induz a uma outra simplificação. Tá? Perceba, quando você divide aqui 5.304 por 2, você acaba, e divide o 1.000 também, você acaba caindo em 2 números pares. 2 números pares implica que você tem que fazer o quê? Outra simplificação por 2, assim. Professor, posso ir fazendo aos pouquinhos? Pode, não tem problema nenhum. E se eu conseguir enxergar, né, que tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 8 numa sacada só? Pode. Sem problema nenhum. Quando você faz isso, você encontrou o maior divisor comum entre 5.304 e o 1.000, ou seja, encontrou o máximo divisor comum, tá? E aí encontramos quem? 663 dividido por 125,
encontramos a fração irredutível. Então, são caminhos, são alternativas que a gente tem, né, para brincar com essa questão. E aí depois não ficar se lamentando. Poxa, era tão fácil, né? Então, passou, já era, né? A oportunidade que a gente tem é acertar no momento e fazer essas correções de rumo. Matemática é algo tão importante, mas é algo assim, que a gente tem que praticar, algo que a gente tem que repetir. Né? Então, nós, como professores dentro da sala de aula, sabemos muito bem disso, né? Que a persistência, tanto do professor quanto do aluno, é extremamente importante para atingir o objetivo. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, eu só queria comentar também com a professora Madalena, obrigada pela sua participação, mas a gente tem, ao final das aulas, a gente tem o QR Code que os alunos podem comentar o que estão achando da aula. Então, sempre que a gente lê, os alunos pedem para retomar fração, bem como retomar raiz quadrada, bem como retomar equações. Então, de acordo com a avaliação do aluno, a gente retoma sempre que ele necessitar, que ele pedir, tá certo? E é uma habilidade recorrente de erro, por isso a gente faz bastante. Obrigada. É isso aí. Tá. Vamos lá na sequência? Tá. Vivi, atividade 3. Analise as sentenças a seguir, escreva verdadeiro, se for verdadeiro, para ser redundante, né? E F se for falso. Temos aí na letra A o número 12,234234. Tome casa depois da vírgula. L é racional e descrito como uma dízima periódica. Essa é a primeira afirmação. Na letra B, todo número racional é obrigatoriamente escrito na forma decimal. E na letra C, todo número racional pode ser escrito em forma de fração, não se impondo nenhum tipo de condição em relação ao numerador e ao denominador. Eu estava lendo essa atividade e eu estava lendo de uma formação que a gente teve, tá, para o pessoal que tem deficiência visual. E aí, né, o rapaz que estava coordenando lá a formação, ele falou: professor, você tem que ler. Se o cara tem deficiência visual, o que acontece? Você precisa que ele leia, tá? Então, é essa a ideia, assim, né? Porque às vezes sou assim, professor, vai ler, é só colocar verdadeiro ou F. Mas tem tantos pequenos detalhes, assim, que a gente tem que pensar, né? Que eles acabam fazendo a diferença, né? Então, vamos lá, 2 minutinhos e a gente já retorna. Até já. Voltamos aqui, ó. A Ana está dizendo VV e F. VV e F, vamos Isso. conferir? Vamos. A aulinha está acabando? Tá. Olha lá, tá? O número, eu identifico aqui um período de repetição, Viviane. O 2, o 3 e o 4, tá? Caracteriza uma dízima periódica, portanto, é verdadeiro. A letra B, todo número racional é obrigatoriamente... Eu tinha um professor que ele falava assim, ó, toda vez que você lê esses advérbios de intensidade numa frase, você se preocupa. Então, obrigatoriamente, é como se impõe alguma coisa. Então, fica esperto, tá? Então, todo número racional é obrigatoriamente escrito na forma decimal, isso é falso. E todo número racional pode ser escrito em forma de fração, não se impondo nenhum tipo de condição em relação ao numerador e denominador. É mentira, né? Denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Diferente de zero, tá? Bom, a aula acabou. Passa rápido, né, gente? Tá bom? Agradeço a participação de todos os estudantes, né, professores que estão aqui conosco na aula do 8º ano. Nosso diretor, o Leandro, vai colocar o QR Code para vocês fazerem aquele comentário hoje, mais importante do que nunca, fazer o comentário, o que a gente precisa melhorar para a nossa aula. Vivi, obrigado. Obrigada, pessoal. Aula boa acaba rápido, né? Até a próxima. É verdade. Valeu, obrigado a toda a equipe de produção, os meninos das Libras, e até a próxima.